A Bíblia é cheia de livros profundos, mas existe um que se destaca por mudar vidas há 2000 anos. Um livro que confronta, cura, desperta e liberta. Um livro que não apenas explica o Evangelho, mas revela o próprio coração de Deus. Esse livro é Romanos e hoje você vai entender por que ele é considerado a carta mais poderosa já escrita na história da fé cristã. Imagine um homem marcado por cicatrizes, viagens perigosas e perseguições constantes. Um homem que conhecia a lei como poucos e que mesmo assim foi transformado completamente pelo encontro com Cristo. Esse homem era Paulo. Quando Paulo escreve aos cristãos de Roma, ele não escreve ao acaso. Roma era o centro do mundo, o centro do poder, o centro da sabedoria humana. E será justamente para esse centro que Deus envia a mensagem mais completa sobre a salvação. Romanos começa desfazendo toda ilusão, não importa se você é religioso ou não, moralmente correto ou não. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa frase não é apenas um diagnóstico espiritual, é um espelho da humanidade. Paulo denuncia a arrogância humana, revela a corrupção do coração, expõe que o mal não está apenas no mundo, mas dentro de cada pessoa. Romanos tira a máscara. Ninguém é justo, ninguém se salva sozinho, ninguém alcança Deus apenas tentando ser bom. A verdade é dura, mas necessária. Somos pecadores precisando de misericórdia, mas é aqui que a carta muda completamente de tom. Quando o pecado parece gigantesco, Paulo revela a solução divina. O justo viverá pela fé. Não é pela força, não é por mérito, não é pela lei, é pela fé em Jesus Cristo. Um sacrifício perfeito, uma graça que não pode ser comprada. Romanos declara que a justiça que nos salva não nasce em nós, ela vem de Deus. E isso significa que qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa menos pode ser alcançada. Para provar seu ponto, Paulo volta no tempo e apresenta Abraão. Antes da lei, antes dos mandamentos, antes de qualquer ritual, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo está dizendo, quer entender o Evangelho? Olhe para a fé de Abraão, não para o peso da religião. A promessa de Deus não se baseia na capacidade humana, mas na fidelidade divina. Romanos 5 dá um dos textos mais emocionantes da carta, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Paulo não fala de uma paz qualquer, é a paz que encerra o conflito entre o céu e a terra. A paz que diz, você não é mais inimigo de Deus, agora você é filho, e se somos filhos, temos acesso, esperança, consolo e redenção. Essa é uma das partes mais belas da mensagem de Romanos. O Evangelho não nos conserta, ele nos reconstrói, mas Paulo não ignora a realidade da vida cristã. No capítulo 7, ele descreve uma luta que todo ser humano conhece. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Romanos nos mostra que a vida cristã não é perfeição, é batalha. Dentro de nós existe um conflito constante entre a carne e o espírito. E é justamente aqui que Paulo revela a chave para vencer essa guerra. Romanos 8 é um dos capítulos mais poderosos de toda a Bíblia. Ele começa com uma frase que ecoa através da eternidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz que o Espírito Santo habita em nós, dando força, direção e vida. Somos livres, somos transformados, somos adotados e nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8 não é apenas encorajamento, é declaração de vitória. É a certeza de que Deus está por nós, mesmo quando tudo parece contra, nos capítulos 9, 10 e 11. Paulo abre um mistério profundo.
o plano soberano de Deus. Ele fala sobre Israel, sobre o endurecimento, sobre a salvação dos gentios, sobre a misericórdia divina. Romanos deixa claro que Deus nunca perde o controle. Mesmo quando a história parece confusa, ele está escrevendo algo maior. Romanos revela não apenas o amor de Deus, mas também sua sabedoria e soberania inesgotáveis. Depois de apresentar toda a doutrina, Paulo faz um pedido que marcou gerações: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho não é apenas crido, ele é vivido. Romanos 12 mostra uma fé prática, amor verdadeiro, humildade, serviço, perdão, compaixão, integridade, vida de sacrifício. Paulo está dizendo que a graça que salva também transforma, que a fé verdadeira muda atitudes, relacionamentos e caráter. Nos capítulos finais, Paulo mostra que a fé não é solitária. Ele ensina sobre convivência, honra, união e edificação mútua. Romanos nos lembra que nenhuma igreja é perfeita, mas toda igreja é chamada à comunhão. Paulo cita pessoas simples, trabalhadores, mulheres, servos. Ele valoriza cada nome, porque para Deus ninguém é invisível. No fim, Romanos não é apenas uma carta antiga, é uma revelação viva. É o Evangelho explicado com clareza. É a prova de que Deus salva, transforma, restaura e conduz a história de forma perfeita. Romanos nos chama a olhar para Cristo, a viver pela fé e a caminhar guiados pelo Espírito. E essa mensagem continua tão poderosa hoje quanto no primeiro século. A carta aos Romanos continua revelando verdades que atravessam os séculos e ainda falam com força ao coração humano. Ao longo de seus ensinamentos, Paulo leva o leitor a uma jornada profunda, onde a graça não é apenas uma ideia teológica, mas uma experiência que molda cada área da vida. Depois de mostrar que a fé transforma a mente, ele amplia o olhar e revela que essa transformação precisa alcançar nossa maneira de tratar o próximo. Para Paulo, não existe evangelho que não se traduza em amor prático. Paulo insiste que ninguém deve pensar de si além do que convém. A arrogância espiritual destrói o que Deus constrói. Por isso, ele lembra que cada pessoa tem um dom, uma função, uma importância única dentro do corpo de Cristo. Alguns ensinam, outros servem, outros consolam, outros lideram, e todos são necessários. A comunidade cristã, segundo Romanos, não é formada por pessoas perfeitas, mas por pessoas dispostas a viver em humildade e unidade. Paulo deixa claro que a verdadeira espiritualidade é revelada na maneira como tratamos uns aos outros, especialmente nos momentos difíceis. Ele também fala sobre o amor sem fingimento. Para Paulo, amar não é sentimento superficial, é atitude. E desses, o amor verdadeiro abomina o mal, abraça o bem, suporta fraquezas, não devolve mal por mal, vence o ódio com bondade. Romanos revela que o mundo pode até se fortalecer pela força, mas o cristão se fortalece pelo amor. O é fácil, não é natural, mas é possível porque o Espírito Santo nos capacita a viver o que seria impossível humanamente. A carta também mergulha em temas delicados, como a relação do cristão com a autoridade. Paulo lembra que Deus continua no controle, mesmo quando os governantes são falhos. Ele não pede submissão cega, mas respeito, discernimento e sabedoria para viver em paz. O foco continua sendo o mesmo: testemunhar Cristo em cada atitude. E ele resume tudo num mandamento simples, mas profundo: amar ao próximo é cumprir toda a lei. Para Paulo, quem ama não deve nada a ninguém, exceto o amor contínuo, renovado, constante a seguir. Paulo volta a falar sobre a urgência espiritual. Ele afirma que a noite é passada e que o dia está próximo. Ele descreve
a vida cristã como alguém que desperta do sono, veste a armadura da luz e abandona tudo aquilo que obscurece o coração. Romanos deixa claro que o tempo de viver adormecido acabou, é hora de vigilância, sobriedade, pureza e foco. A vida é breve, a eternidade é certa e o evangelho é urgente. Paulo também aborda a convivência entre cristãos fortes na fé e cristãos mais frágeis. Ele diz que cada um deve agir com consciência diante de Deus, mas nunca usar sua liberdade para ferir alguém espiritualmente. O forte deve proteger o fraco. O maduro deve ser exemplo. O amor orienta as atitudes. Para Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, nem tradições humanas, nem pequenas disputas religiosas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade. Ao longo dessa parte da carta, Paulo chama cada cristão a carregar o fardo dos outros com paciência. Ele lembra que Cristo não agradou a si mesmo, mas dedicou sua vida a servir. Romanos revela que não existe evangelho sem renúncia, sem sacrifício e sem empatia. A fé que transforma o coração precisa transformar também as relações, e quando isso acontece, a igreja se torna um testemunho vivo do amor de Deus. Na parte final da carta, Paulo escreve de maneira pessoal. Ele expressa seu desejo de visitar Roma, agradece, alerta, anima, corrige e exalta irmãos que estavam lutando para manter viva a chama da fé. Cada nome citado revela algo profundo. Deus vê cada esforço, cada ato de serviço, cada resto oculto, cada lágrima derramada em fidelidade. Para Deus, nada é pequeno demais. A carta termina mostrando que o Evangelho não constrói celebridades espirituais, mas pessoas fiéis, constantes e invisíveis aos olhos do mundo, menos mas preciosas aos olhos do Pai. Por fim, Paulo encerra Romanos exaltando a sabedoria eterna de Deus. Ele lembra que toda a glória pertence ao Senhor, aquele que começou a boa obra e que a completará. A carta termina, mas sua mensagem continua viva. Viver pela fé não é apenas acreditar, é confiar, caminhar, obedecer e se deixar transformar. Romanos é mais do que um texto. É um convite para uma vida inteira de entrega e renovação. Uma vida moldada pela graça, sustentada pela esperança e guiada pelo amor que nunca falha. À medida que a mensagem de Romanos se aprofunda, fica claro que Paulo não está apenas ensinando doutrina, ele está revelando o próprio caminho da maturidade cristã. Cada palavra da carta aponta para um propósito maior: formar um povo transformado por dentro, capaz de refletir Cristo em cada área da vida. Roma era o centro do império, mas para Paulo, o verdadeiro centro do reino é o coração que se rende totalmente a Deus. E é justamente esse coração que ele tenta moldar através de suas palavras. A força da carta está no equilíbrio entre verdade e graça. Paulo não esconde a realidade da natureza humana, não minimiza o pecado e não suaviza a responsabilidade pessoal. Mas também não deixa ninguém aprisionado na culpa. Ele levanta, cura, direciona e aponta para uma esperança invencível. Em Romanos aprendemos que Deus não trabalha apenas para melhorar o ser humano, ele o recria. Cada parte do Evangelho é apresentada como um processo vivo, que atinge mente, alma, relacionamentos e escolhas diárias. Paulo insiste que viver pela fé significa viver guiado pelo Espírito. É ele quem fortalece quando as forças falham, quem ilumina quando a mente se confunde, quem consola quando o coração desanima. Romanos deixa claro que o cristianismo não é uma jornada solitária. A presença do Espírito é constante, ativa, poderosa e transformadora. Não estamos caminhando apenas rumo a Deus. Estamos caminhando com Deus e isso torna tudo diferente. A carta também mostra que a verdadeira fé enfrenta o sofrimento com esperança. Paulo sabia o que era dor, perseguição,
perda, fracasso e injustiça. Mesmo assim, ele declara que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada. Essa perspectiva muda tudo. Romanos nos ensina que a dor não é o fim, não é derrota e não é ausência de Deus. Pelo contrário, é o cenário onde a graça se manifesta de maneira mais profunda. Outro ponto impressionante é como Paulo enxerga a missão. Ele não vê o evangelho como algo para guardar, mas para espalhar. A carta inteira respira propósito. Ele sonhava em alcançar novas terras, novas culturas, povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Para Paulo, viver era anunciar. Romanos mostra que a fé verdadeira sempre gera movimento. Quem foi alcançado, alcança. Quem foi transformado, transforma. Quem recebeu graça, compartilha a graça. E ele fala também sobre discernimento espiritual. Em um mundo cheio de opiniões, filosofias e tradições, Paulo orienta os cristãos a manterem os olhos fixos. Na verdade, ele alerta sobre divisões, falsos mestres, discussões inúteis e excessos que anulem a simplicidade do evangelho. Romanos ensina que nem tudo que parece espiritual edifica. Às vezes, o que mais agrada a Deus é justamente o que o mundo considera fraco: humildade, mansidão, serviço silencioso e fidelidade diária. O coração da carta é um chamado para uma vida profunda, uma vida onde Cristo não é parte, mas centro, onde a fé não é um momento, mas uma caminhada, onde a graça não é um conceito, mas uma força que move, liberta e sustenta. Paulo queria que cada cristão entendesse que o evangelho não termina na cruz, menos ele começa nela. O sacrifício de Jesus abre o caminho para tudo o que vem depois: crescimento, santificação, renovo, comunhão e propósito. E então, Paulo mostra que a fé genuína não floresce apenas nos grandes momentos espirituais, mas nas pequenas decisões do dia a dia, no perdão oferecido quando é difícil, na paciência cultivada quando falta vontade, na bondade praticada mesmo quando ninguém percebe, na disciplina de buscar a Deus quando o cansaço domina. Romanos deixa claro que a transformação não é imediata, mas contínua, e que cada passo na direção de Cristo molda nossa alma à imagem dele. A carta também revela que Deus trabalha nos bastidores da história. Mesmo quando tudo parece fora de controle, ele continua conduzindo a vida daqueles que o amam. Nada é aleatório, nada é desperdiçado. Romanos nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que permanecem no propósito. Mesmo as circunstâncias mais difíceis se tornam ferramentas nas mãos de Deus para nos fortalecer, amadurecer e aproximar do destino que Ele preparou. No fim dessa terceira parte da reflexão, percebemos que Romanos não é apenas uma carta para ser lida, mas para ser vivida. Ela destrói ilusões, cura feridas, alinha prioridades e reacende a fé. Cada capítulo é um convite para subir um degrau a mais na jornada espiritual. Paulo nos chama a abandonar a velha vida, abraçar a nova identidade e caminhar com coragem rumo à maturidade. E a cada passo descobrimos que a graça não apenas nos acompanha, ela nos conduz. À medida que avançamos nessa jornada pela carta aos Romanos, percebemos que Paulo constrói cada argumento como quem ergue um edifício espiritual sólido, camada por camada. Não existe palavra solta, não existe versículo sem propósito. Tudo se conecta, tudo conduz a uma revelação maior. E uma dessas revelações é que o Evangelho não é apenas a resposta para o pecado, mas o caminho para uma vida completamente nova. Paulo insiste que a fé deve tocar nossas motivações mais profundas, nossos pensamentos secretos e até nossas reações mais impulsivas. Ele demonstra que o cristão não é alguém adaptado superficialmente,
mas alguém transformado internamente. Romanos mostra que Deus não quer apenas mudar comportamentos, Ele quer renovar a mente. E renovar a mente é aprender a enxergar o mundo como Deus enxerga. É discernir o que agrada ao Senhor. É deixar de lado os padrões deste século para abraçar a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Essa mudança é lenta, mas constante. E começa com um coração disposto. Paulo também revela a beleza do corpo de Cristo como uma família. Ele fala sobre empatia, compaixão e sensibilidade espiritual. Mostra que cada ação nossa impacta alguém ao redor e que a fé só é madura quando pensa no outro antes de pensar em si. Romanos ensina que viver como Cristo é abrir mão de pequenas guerras, abandonar discussões vazias e escolher a paz sempre que possível. A fé verdadeira não busca vencer argumentos, mas ganhar pessoas. Outro ponto marcante é como Paulo aborda a convivência entre diferentes culturas, opiniões e tradições dentro da igreja. Ele sabe que a comunidade cristã ela é diversa e que essa diversidade pode gerar atritos, mas em vez de pedir uniformidade, Paulo pede maturidade. Cada um deve manter sua consciência diante de Deus, sem impor peso sobre o outro. Romanos deixa claro que o amor é mais importante do que está certo e que o reino de Deus não se resume a regras externas, mas à justiça, à paz e à alegria que vem do Espírito Santo, conforme a carta se aproxima do final. Percebemos que Paulo não apenas instrui, ele inspira. Ele fala sobre perseverança, como alguém que já enfrentou tempestades e continuou firme. Fala sobre consolo, como alguém que já foi fortalecido por Deus nos momentos mais escuros. E fala sobre esperança como alguém que sabe que a glória futura será infinitamente maior do que qualquer sofrimento presente. Romanos é escrito por um homem que viu a fidelidade de Deus repetidas vezes, e por isso suas palavras carregam peso e vida. Ele também revela seu profundo amor pelas igrejas. Paulo menciona irmãos, irmãs, líderes e servos que foram fundamentais para a obra do Evangelho. Ele honra cada nome, valoriza cada contribuição, reconhece cada sacrifício. Esse trecho da carta mostra que Deus não escreve sua história apenas com grandes personagens, mas com pessoas comuns que servem com humildade e constância. Romanos nos lembra que a obra de Deus avança por meio de gente simples, mas cheia de fé. Paulo alerta sobre aqueles que tentam dividir, manipular ou deturpar o Evangelho. Ele pede vigilância, discernimento e firmeza. No entanto, mesmo ao alertar, ele não perde o tom de esperança. Ele sabe que Deus é capaz de fortalecer cada cristão e que nenhum ataque, interno ou externo, pode destruir aquilo que Deus estabelece. Romanos revela que o cristão precisa ser manso, mas também firme, amoroso, mas também vigilante, humilde, mas também corajoso diante da verdade. Ao final, a carta se transforma quase em um hino. Paulo exalta a sabedoria eterna de Deus, cuja profundidade é inesgotável. Ele declara que os caminhos do Senhor são misteriosos, mas perfeitos, que ninguém pode ensiná-lo, que tudo vem dele. Tudo é sustentado por ele e tudo volta para ele. Essa declaração final resume a essência de Romanos: um Deus soberano, uma graça imerecida, um amor incomparável e uma fé que nos chama para uma vida de entrega total. Ao encerrar essa parte da reflexão, fica evidente que Romanos é um convite para deixar Deus agir onde nós não conseguimos. É um chamado para confiar quando não entendemos, obedecer quando é difícil e permanecer quando tudo parece incerto. É uma carta que não apenas instrui, mas desperta, não apenas confronta, mas consola, não apenas revela o pecado, mas aponta a solução. E, acima de tudo, Romanos nos lembra que a graça não é o ponto final da jornada, menos é o ponto de partida para uma vida inteira de transformação. À medida que avançamos ainda mais fundo na mensagem de Romanos,
percebemos que essa carta não é apenas um texto antigo, mas um espelho da jornada espiritual humana. Cada linha parece alcançar regiões da alma que muitas vezes evitamos tocar. Paulo não escreve para impressionar, mas para despertar. Ele fala com autoridade, mas também com sensibilidade. É como se conhecesse a luta interior de cada pessoa que um dia tentaria viver para Deus e, ao mesmo tempo, lutaria contra suas próprias fraquezas. E é essa combinação de verdade e misericórdia que torna Romanos tão impactante mesmo. Depois de tantos séculos, Paulo entende que o ser humano vive uma batalha constante entre aquilo que deseja ser e aquilo que realmente, entre o ideal e o real, entre a fé e a carne, entre o propósito e os impulsos. Por isso, ele apresenta o Espírito Santo como aquele que capacita, direciona e dá vida. Ele sabe que sem o Espírito, a fé se torna peso, a obediência vira obrigação e a esperança se transforma em frustração. Mas quando o Espírito age, a vida cristã deixa de ser arrancada na força e passa a ser guiada pela graça. Romanos explica que é o Espírito quem intercede por nós quando não sabemos orar. Quem fortalece quando pensamos em desistir. Quem ilumina quando estamos cercados por dúvidas. E então Paulo mergulha em uma verdade que muda completamente a maneira como enxergamos a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem forças espirituais, nem perdas, nem sofrimentos. Isso não significa que o cristão está imune às dificuldades. Pelo contrário, Paulo deixa claro que haverá tribulações, perseguições e momentos em que tudo parecerá desmoronar. Mas ele também deixa claro que mesmo no meio do caos, existe uma mão invisível que sustenta, protege e conduz. Romanos nos ensina que o amor de Deus não é baseado no que fazemos, mas em quem Ele é. E por isso, esse amor nunca falha. A carta também expõe a profundidade dos planos de Deus. Paulo fala sobre mistérios espirituais, sobre Israel, sobre o endurecimento temporário, sobre o alcance dos gentios e sobre a redenção final. Ele mostra que Deus enxerga o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas pequenos fragmentos. Romanos revela que a sabedoria divina está além da nossa compreensão, mas nunca além da nossa confiança. O cristão não precisa entender tudo, precisa apenas crer que Deus sabe o que está fazendo, depois de conduzir o leitor por essas verdades grandiosas. Paulo volta à prática. Ele fala sobre entrega diária, sobre viver de forma sacrificial, sobre não se conformar com o mundo, mesmo quando esse mundo parece irresistível. Ele ensina que a vontade de Deus é descoberta através da transformação da mente, não da adaptação ao sistema. E essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas no processo, no passo a passo, nas pequenas decisões, nos momentos em que escolhemos o certo mesmo que ninguém veja. Paulo também enfatiza a importância da comunhão. Ele revela que ninguém cresce sozinho, a fé precisa de convivência, de partilha, de serviço, de paciência com as fraquezas do próximo. Romanos exorta o cristão a honrar, ajudar, abraçar, suportar e animar uns aos outros. Ele mostra que a igreja não é um lugar para disputa de opiniões, mas para crescimento mútuo. Não é um campo de batalha entre ideias, mas um ambiente onde todos são chamados a ser instrumentos de paz. O amor, para Paulo, não é opcional. É a marca de quem verdadeiramente encontrou Cristo. À medida que se aproxima do fim, Paulo escreve com um tom quase íntimo. Ele menciona pessoas específicas, homens e mulheres que carregaram o evangelho sobre os ombros, que abriram suas casas, que serviram silenciosamente, que arriscaram suas vidas pela fé. Ele menciona trabalhadores, líderes, ajudadoras, fortalecedores, consoladores. Cada nome carrega uma história. Cada história carrega um sacrifício. E cada sacrifício carrega o toque da graça de Deus.
Romanos nos ensina que a obra do reino avança não apenas pelos grandes pregadores, mas pelos fiéis anônimos que permanecem firmes no cotidiano. Deus conhece cada um pelo nome, e Paulo faz questão de honrar isso, mas ele também alerta: nem todos que se aproximam da fé vêm com boas intenções. Ele adverte sobre aqueles que criam divisões, distorcem a verdade ou tentam manipular a fé alheia. O cristão precisa estar alerta, não para viver com medo, mas para andar com discernimento. Romanos mostra que a maturidade espiritual não consiste apenas em amor, mas também em sabedoria. Amar não é ser ingênuo, é ser firme no que é verdadeiro e rejeitar o que destrói. E então, de forma majestosa, Paulo encerra com uma declaração que ecoa através dos séculos: a sabedoria de Deus é insondável, seus caminhos são mais altos, seus planos são perfeitos, e toda a glória pertence somente a Ele. Essa conclusão não é apenas um fechamento da carta, menos é um convite para confiar quando não entendemos, para caminhar quando parece difícil, para crer quando tudo parece contrário, para entregar a vida ao Deus que sabe exatamente o que faz, mesmo quando nós não sabemos. Ao concluir essa parte, fica claro que Romanos não é apenas um texto para ser estudado, mas uma verdade para ser vivida. É uma carta que confronta o orgulho, destrói desculpas, ilumina a mente e reacende o coração. É uma jornada que começa com a realidade do pecado e termina com a glória da graça. Uma mensagem que não apenas informa, mas transforma. E quanto mais mergulhamos nela, mais entendemos que Deus não quer apenas mudar o que fazemos, mas quem somos. Ele quer nos tornar parecidos com Cristo. Essa é a essência de Romanos. Essa é a essência do Evangelho. Paulo continua conduzindo seus ouvintes para uma compreensão ainda mais profunda sobre a vida guiada pelo Espírito. Ele quer deixar claro que a fé não é apenas uma mudança de pensamento, mas uma transformação completa de identidade. Não é apenas sobre deixar de fazer certas coisas, é sobre se tornar alguém totalmente novo. Ele escreve que aqueles que deixam o Espírito conduzir seus passos já não pertencem ao ciclo de condenação e medo que aprisiona o mundo. Eles agora fazem parte da família de Deus. E isso não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual que redefine tudo. Ele diz que o Espírito dentro de nós não apenas nos guia, mas também testifica, confirma, sussurra ao nosso interior que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdamos as promessas, a vida, a glória que ele preparou. Mas Paulo não esconde a outra parte dessa verdade. Ser herdeiro também significa participar dos sofrimentos. Não sofrimentos sem propósito, mas aqueles que moldam, purificam e aproximam. Ele não tenta suavizar a dor, mas a coloca numa balança. E nessa balança, a glória futura pesa infinitamente mais do que qualquer peso do presente. Paulo, então, amplia o quadro. Ele mostra que não somos apenas nós que aguardamos essa transformação final. Ele diz que toda a criação, tudo o que existe, está em gemidos, como alguém esperando por liberdade. O mundo sente os efeitos do pecado. A natureza sofre, os relacionamentos se rompem, os sistemas se corrompem, a vida perde brilho. É como se tudo estivesse preso num ciclo de frustração, ansiando pelo dia em que Deus finalmente restaurará todas as coisas. E nós, mesmo tendo o Espírito, também gememos, não porque duvidamos, mas porque sabemos que existe algo maior nos esperando. Um corpo restaurado, uma mente livre, uma existência sem dor, medo ou separação. E é nesse ponto que Paulo traz um conforto que atravessa gerações. Ele diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Quando não sabemos orar, quando as palavras não saem, quando o coração está pesado demais para formular uma frase, o Espírito intercede por nós, não com discursos, mas com gemidos profundos, perfeitos, alinhados com a vontade de Deus. É como se o próprio Deus
traduzisse nossas dores, levando-as ao Pai com precisão absoluta. Nada se perde, nada é ignorado, cada lágrima, cada confusão, cada silêncio é entendido. E então Paulo escreve uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, não apenas as boas, mas todas as perdas, as esperas, as portas fechadas, os atrasos, os encontros, os erros, até aquilo que parecia sem sentido. Deus não desperdiça nada. Ele transforma tudo em parte de um plano maior. Mesmo quando não conseguimos enxergar o quadro completo, ele explica que Deus conhecia cada pessoa antes mesmo delas existirem, e que ele as chamou, justificou e preparou para serem moldadas à imagem de seu Filho. Nada disso é aleatório. Nada disso é improvisado. Paulo quer que o leitor entenda que a vida com Deus não é uma caminhada incerta, mas um percurso sustentado pela soberania dele. E então, como se quisesse encerrar esse trecho com uma pergunta que ecoa até hoje. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não quer apenas fazer um impacto emocional, ele quer fincar uma verdade. Nenhuma oposição que enfrentamos é maior que o Deus que nos sustenta. Ele não poupou o próprio Filho. O que mais ele não faria por nós? Nada pode nos acusar, nada pode nos condenar, nada pode nos separar do amor dele. Paulo descreve cenários extremos, para que ninguém tenha dúvidas. Tribulação, fome, perseguição, perigo, espada. Nenhuma dessas coisas tem poder para romper o vínculo entre Deus e seus filhos. Ele diz que somos mais que vencedores, não porque somos fortes, mas porque ele nos amou primeiro. E termina com uma convicção que atravessa séculos. Nem morte, nem vida, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação pode nos separar desse amor. Ao avançar em sua carta, Paulo começa a mexer nas feridas mais profundas da comunidade cristã daquela época, a relação entre judeus e gentios. Para ele, esse não era apenas um debate cultural ou religioso, mas uma questão espiritual que tocava no próprio coração da história da salvação. Ele sabia que muitos judeus não haviam reconhecido Jesus como o Messias, e isso levantava uma pergunta difícil. Será que Deus havia falhado em suas promessas? Paulo responde com firmeza: jamais. A fidelidade de Deus nunca esteve em questão. Ele explica que nem todos os descendentes de Israel, no sangue, são automaticamente parte do Israel espiritual. O plano de Deus sempre foi mais profundo do que linhagem. Ele lembra que, desde o início, Deus escolheu indivíduos para cumprir propósitos específicos, menos como Isaac, não Ismael. Jacó, não Esaú. Essas escolhas não tinham a ver com mérito humano, mas com soberania divina. Paulo não tenta suavizar isso. Ele reconhece que é um mistério que ultrapassa o entendimento humano, mas deixa claro, Deus não age por capricho. Ele age por propósito. Então Paulo faz algo ousado. Ele mostra que Deus usou até mesmo a resistência humana para realizar seu plano. Ele cita Faraó como exemplo, alguém cujo coração endurecido acabou servindo de palco para Deus revelar seu poder. Isso não significa que Deus destrói vidas sem motivo, mas que ele é capaz de usar até o endurecimento humano para cumprir algo maior. Paulo quer que o leitor entenda que nada, absolutamente nada, foge ao domínio de Deus. Mas isso não significa que ele rejeitou Israel. Paulo mesmo, um judeu apaixonado por sua tradição, diz que seu próprio povo tropeçou menos, mas não de forma definitiva. Ele afirma que os gentios foram recebidos pela fé, enquanto parte de Israel não reconheceu o Messias porque buscava a justiça pelas próprias obras. Não porque fossem maus, mas porque tentavam alcançar a Deus pelo esforço humano e não pela confiança. Paulo revela que Cristo é o cumprimento da lei, a resposta final para a busca do coração humano.
Ele descreve os gentios encontrando salvação sem terem seguido os rituais da lei. Enquanto muitos judeus que conheciam cada detalhe da Torá perderam o centro da mensagem, a fé. E Paulo enfatiza que Deus não faz distinção entre judeu e gentio quando se trata de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele declara, ele desmonta barreiras teológicas e culturais em uma única frase. Mas Paulo não se limita a isso. Ele aborda outra questão. Como alguém pode invocar aquele em quem não creu? E como crer sem ouvir? Por isso ele valoriza tanto aqueles que anunciam as boas novas. Ele diz que seus pés são belos, não pela aparência, mas pela mensagem que carregam. É como se Paulo enxergasse missionários, pregadores e testemunhas, como mensageiros de vida em um mundo sedento. Ainda assim, ele reconhece que nem todos aceitaram essa mensagem. Ele cita Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? Paulo sabe que a rejeição do evangelho não é uma surpresa para Deus. Já havia sido prevista, mas ele insiste: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A mensagem precisa ser anunciada, repetida, compartilhada. O evangelho nunca foi um segredo para ser guardado, mas uma luz para ser vista. Paulo também explica que Israel não rejeitou o evangelho por falta de aviso. A mensagem chegou até eles. Os profetas falaram, os sinais apareceram, a verdade foi exposta. O problema não era a falta de informação, mas um coração resistente. Ainda assim, Deus não desistiu. Ele estendeu suas mãos dia após dia. Essa imagem de um Deus que chama mesmo sendo ignorado revela um amor que não cansa, uma paciência que ultrapassa a lógica humana. Em tudo isso, Paulo não está apenas explicando teologia. Ele está abrindo o coração, tentando fazer com que seus leitores entendam que o plano de Deus é mais amplo do que qualquer divisão humana. Ele quer mostrar que a salvação não é um privilégio exclusivo, mas um presente oferecido a todos. E mesmo quando as pessoas recusam, Deus continua estendendo seus braços, convidando, chamando, esperando. Essa parte da carta é profunda, intensa, e confronta tanto o orgulho humano quanto a tendência de acreditar que Deus abandona quem erra. Paulo diz que não, Deus continua chamando, continua falando, continua oferecendo graça, e essa verdade ecoa até hoje, lembrando cada pessoa de que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina polo contínua. Sua explicação com uma preocupação quase paternal. Ele sabe que, ao falar sobre o endurecimento de Israel e a inclusão dos gentios, alguns poderiam interpretar tudo de maneira orgulhosa. Poderiam pensar que Deus havia trocado um povo por outro, que os gentios agora eram superiores ou que Israel havia sido descartado. Mas Paulo não permite nem por um momento que esse tipo de ideia floresça. Ele confronta esse pensamento como alguém que defende algo extremamente precioso. Ele declara que Deus nunca rejeitou o seu povo. Ele traz provas vivas disso, começando por si mesmo. Um judeu descendente de Abraão, da tribo de Benjamim e ainda assim transformado pela graça. Para Paulo, sua própria vida já era um testemunho de que Deus continuava ativo entre os judeus. Ele também lembra a história de Elias, quando o profeta pensou que estava sozinho, mas Deus revelou que havia reservado para si 7.000 homens que não se curvaram a ídolos. Paulo usa essa imagem para mostrar que mesmo quando a realidade parece desoladora, Deus sempre guarda um remanescente fiel. Mas então Paulo faz algo ainda mais profundo. Ele diz que a queda temporária de Israel abriu espaço para que os gentios fossem alcançados, e que isso, por sua vez, provocaria ciúmes espirituais em Israel, levando muitos deles de volta a Deus. É como se Paulo enxergasse um plano divino perfeitamente costurado. Israel tropeça. Os gentios entram e depois Israel volta com força ainda maior. Para ele, esse processo não é uma perda menos, é uma expansão da misericórdia. Paulo usa uma metáfora poderosa
talvez uma das mais marcantes de toda a carta. Ele fala da oliveira. Israel é a oliveira natural, profundamente enraizada na promessa. Alguns galhos foram quebrados pela incredulidade, e galhos de oliveira brava menos os guintios foram enxertados. Essa imagem é forte. Deus está escolhendo inserir pessoas que não faziam parte da árvore original, dando a elas vida que não poderia vir de outro lugar. Mas Paulo alerta: se esses galhos foram enxertados pela fé, não há espaço para orgulho. Eles não sustentam a raiz, é a raiz que o sustenta. Ele avisa que, se Deus não poupou alguns dos galhos naturais por causa da incredulidade, também não poupará os galhos enxertados se caírem no mesmo erro. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês entraram pela fé, menos continuem nela. Nunca se esqueçam de que tudo é graça. Ao mesmo tempo, ele também afirma que, se Israel abandonar a incredulidade, Deus os enxertará novamente com facilidade. Afinal, eles são parte natural da árvore. Não há substituição, mas reconciliação. Esse momento na carta é como se Paulo abrisse uma cortina para mostrar o palco inteiro da história da salvação. Ele revela algo que chama de mistério, que parte de Israel foi endurecida temporariamente, mas apenas até que todos os gentios que Deus chamou fossem alcançados. E então declara algo que atravessa séculos de debates: todo Israel será salvo. Ele não está falando de todos individualmente, mas de um movimento coletivo, de uma restauração nacional que ainda aconteceria. Para Paulo, isso não era especulação, era promessa profética. Ele volta aos profetas e cita que Deus removerá a impiedade de Israel e fará com eles uma nova aliança, não baseada na força humana, mas na fidelidade divina. Paulo reconhece que, em certo sentido, Israel tornou-se inimigo em relação ao Evangelho menos, mas isso por causa do bem que chegou aos gentios. Ainda assim, em relação à eleição, continuam sendo amados por causa dos patriarcas. Ele reforça os dons de Deus e seu chamado são irrevogáveis. O que ele prometeu, ele cumprirá. Então Paulo faz um paralelo impressionante. Ele diz que, assim como os gentios um dia foram desobedientes e agora receberam misericórdia, Israel também experimentará essa mesma misericórdia. Ele conclui dizendo que Deus permitiu que todos, tanto judeus quanto gentios, experimentassem a desobediência para então demonstrar misericórdia a todos. É como se Paulo enxergasse a humanidade inteira sendo nivelada, não pela perfeição, mas pela necessidade da graça. E tomado por essa visão grandiosa, Paulo termina esse trecho quase como alguém que não encontra mais palavras. Ele entra num momento de adoração espontânea. Ele fala da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele reconhece que seus caminhos são insondáveis e que ninguém consegue compreender por completo o que ele faz. É uma rendição, uma confissão de que Deus é maior do que qualquer sistema, qualquer teologia, qualquer tentativa humana de explicação. Paulo encerra declarando que tudo vem de Deus, existe por meio dele e é para ele. É como se dissesse: no fim, toda a história, toda a salvação, toda a jornada humana converge para a glória de Deus. E essa conclusão ressoa não como ideia, mas como verdade eterna. Depois de revelar o grande plano de Deus envolvendo judeus e gentios, Paulo muda o tom de sua carta. É como se, depois de mostrar a visão celestial, ele agora trouxesse seus leitores de volta ao chão, ao cotidiano, ao desafio de viver essa fé na prática. Ele não quer que a mensagem fique apenas na mente, como um conhecimento bonito e distante. Ele quer que transforme vidas. E então começa com uma súplica que atravessa séculos: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. A ideia é forte. Sacrifício, para aquele povo, não era algo simbólico, era algo que morria no altar
Mas Paulo diz que agora o sacrifício não é mais um animal, e sim a própria vida, não para morrer, mas para viver de um jeito totalmente consagrado a Deus. Ele não está falando de um ritual, mas de um estilo de vida, de uma entrega diária. Paulo diz que esse é o verdadeiro culto, aquele que Deus realmente deseja, uma vida inteira colocada diante dele. Ele continua dizendo que não devemos nos conformar com o padrão deste mundo. Conformar-se, para Paulo, é aceitar a forma que a sociedade tenta impor. É viver pelas pressões externas, repetir comportamentos, seguir ideologias vazias, ser moldado por um sistema que não conhece a Deus, mas ele oferece um caminho diferente, transformação pela renovação da mente. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, uma reprogramação da forma de pensar, sentir e agir. É assim que alguém passa a discernir o que Deus quer, o que é bom, perfeito e agradável. Depois de falar da entrega pessoal, Paulo volta os olhos para a comunidade. Ele sabe que o Evangelho cria um povo, não indivíduos isolados. Ele adverte que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. A humildade é essencial. Ele compara a igreja a um corpo, onde cada pessoa é um membro diferente, com funções distintas. Paulo deixa claro que ninguém é tudo, mas todos são necessários. Os dons variam, mas a importância é a mesma. Ser, profetizar, ensinar, servir, liderar, consolar, tudo é indispensável quando feito com sinceridade e dedicação. Ele então faz uma lista de atitudes que parecem simples, mas exigem força espiritual enorme. Paulo diz que o amor deve ser sem fingimento, sincero, verdadeiro. Ele fala de odiar o mal com intensidade e se apegar ao bem com devoção. Exorta seus leitores a se amarem com afeto fraternal, a competirem não por status, mas para honrar uns aos outros. Ele fala de zelo, fervor, serviço ao Senhor, não como obrigações, mas como reflexo de um coração aceso. Paulo incentiva a alegria na esperança, a paciência nas tribulações e a perseverança na oração. Ele sabe que a vida cristã é um campo de batalha emocional e espiritual, e por isso oferece essas três âncoras: esperança, resiliência e oração. Ele pede que cuidem dos necessitados, que abram suas casas, que abençoem até mesmo os que perseguem. Ele sabe que isso não é comum, não é natural, é divino. Depois, Paulo entra em uma das sessões mais desafiadoras. Ele diz que ninguém deve pagar o mal com o mal. Pelo contrário, devemos fazer o que é correto diante de todos e, se possível, viver em paz com todos. Ele reconhece que nem sempre será possível, mas ainda assim chama seus leitores para uma postura pacífica. Ele diz que não devem se vingar, porque a justiça pertence a Deus. Paulo não está dizendo que o mal deve ficar impune, mas que a vingança pessoal destrói quem a pratica. Ele cita a antiga instrução: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não por fraqueza, mas porque isso demonstra que o mal não venceu o coração. Paulo conclui essa parte com uma frase que define toda a essência do evangelho vivido: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ele sabe que isso é difícil. Ele sabe que amar quem fere, perdoar quem machuca, abençoar quem ataca, não faz sentido aos olhos do mundo, mas é exatamente isso que revela a força da fé. Paulo não está pedindo uma vida confortável, está pedindo uma vida transformada, uma vida que reflete Cristo. Esse trecho de Romanos é como um espelho. Ele mostra o ideal, mas também expõe nossas falhas, nossas reações impulsivas, nossa dificuldade em perdoar, nossa tendência ao orgulho. E, ao mesmo tempo, ele aponta um caminho de maturidade espiritual que só pode ser percorrido por quem compreendeu verdadeiramente a graça.
Paulo está ensinando que o evangelho não é apenas uma crença a menos, é uma forma completamente nova de existir. É ser luz onde há trevas, paz onde há conflito, esperança onde há desespero. É mostrar que Deus não transforma apenas destinos eternos, mas também comportamentos, relações, emoções e decisões do dia a dia. Com essa parte da carta, Paulo convida cada pessoa a viver a fé de um modo que não apenas fale, mas mostre. Não apenas declare, mas encarne. Não apenas saiba, mas pratique, após falar sobre a transformação pessoal e relacional que o Evangelho produz. Paulo se volta para um tema delicado, porém essencial: a forma como os cristãos devem viver dentro de um mundo governado por autoridades humanas. Ele sabe que a fé não é vivida no vazio, mas em cidades, em sistemas, em culturas repletas de leis, conflitos e tensões políticas. Ele não ignora essa realidade. Pelo contrário, enfrenta diretamente. Ele diz que todos devem se submeter às autoridades superiores, pois não existe autoridade que não venha de Deus. Essa afirmação não significa que cada governante age conforme a vontade divina, mas que a própria estrutura de autoridade, menos a ordem, a justiça, a organização social, foi criada por Deus para impedir o caos. Paulo entende que sem ordem, a maldade humana se multiplicaria e a sociedade rapidamente se desintegraria. Por isso ele afirma que quem se rebela contra a autoridade se rebela contra algo que Deus estabeleceu. Mas Paulo não fala isso para legitimar abuso, injustiça ou poder corrupto. Ele está falando de um princípio, não de uma blindagem moral. Ele afirma que a autoridade existe para punir o mal e promover o bem, e que aquele que faz o bem não precisa temer. É uma visão ideal da justiça, mas mesmo em um mundo imperfeito, Paulo chama os cristãos a serem agentes de paz, cidadãos que contribuem e não que alimentam. Rebeliões destrutivas. Ele acrescenta que a submissão não deve ser apenas por medo de punição, mas por consciência, menos por reconhecer que viver em ordem faz parte do testemunho cristão. Ele fala sobre pagar impostos, dar honra a quem merece honra, respeito a quem deve ser respeitado. Não é sobre concordar com tudo, mas sobre entender que o cristão não deve ser conhecido pelo caos, mas pela integridade. Depois de orientar sobre a convivência com o Estado, Paulo fala de um princípio ainda maior que governa todas as relações: o amor. Ele afirma que a única dívida que nunca termina é a dívida de amar. Todos os mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, se resumem em um só: amar o próximo como a si mesmo. Para Paulo, quem ama não faz mal ao outro. O amor é uma força ética, uma lei superior, um poder transformador que cumpre todo o resto. E ele continua sua reflexão lembrando: os cristãos da urgência espiritual do tempo em que vivem. Ele diz que já é hora de despertar do sono, que a salvação está mais próxima agora do que quando eles creram. É como se estivesse dizendo: acordem, há algo maior acontecendo. Não vivam como se estivessem dormindo espiritualmente. Paulo descreve a vida antiga como obras das trevas, menos comportamentos que escondem, que envergonham, que destroem. Ele manda seus leitores abandonarem tudo isso: festas depravadas, imoralidade sexual, brigas, invejas. Ele sabe que esses comportamentos não combinam com quem vive a luz. Ele então usa uma imagem poderosa: vestir-se da luz, vestir-se de Cristo, como quem troca roupas antigas, manchadas, gastas, por uma veste nova e pura. Ele diz para não dar espaço aos desejos da carne, não alimentar pensamentos que levam à queda, não abrir portas que, uma vez abertas, são difíceis de fechar. Para Paulo, viver em Cristo é escolher diariamente qual voz iremos seguir, a da carne ou a do Espírito. Mas o apóstolo sabe que a vida comunitária não se resume apenas à ética e comportamento externo. Ele sabe que dentro da igreja existe diversidade de origem, de maturidade, de consciência menos, e isso gera conflitos.
Por isso ele entra em outro tema importante: como lidar com opiniões diferentes. Ele fala sobre os fracos na fé, aqueles que ainda têm dúvidas, que ainda carregam costumes antigos, que não entendem totalmente a liberdade cristã. Ele pede que a comunidade os receba sem contendas, sem criticá-los, sem pressioná-los. Ele dá exemplos. Alguns acham que certos alimentos não devem ser consumidos. Outros não veem problema nenhum. Alguns consideram certos dias especiais. Outros consideram todos iguais. Paulo não diz quem está certo para atacar o outro. Ele mostra que Deus acolhe ambos. A mensagem dele é clara: ninguém vive ou morre para si mesmo. Todos pertencem ao Senhor. Por isso, ninguém tem o direito de julgar o irmão como se ocupasse o lugar de Deus. Ele lembra que todos prestarão contas diante do Senhor e que cada um deve viver guiado pela convicção pessoal, sem ferir a consciência do outro. Paulo então toca em um ponto de extrema sensibilidade, a responsabilidade de não ser pedra de tropeço. Ele diz que mesmo que você tenha liberdade para algo, se isso escandaliza ou entristece alguém mais fraco na fé, é melhor abrir mão do que ferir uma alma. Para Paulo, a pessoa é mais importante do que a liberdade. A edificação é mais importante do que a opinião. O amor é mais importante do que o argumento. Ele explica que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo é sobre aquilo que transforma o coração, não sobre costumes ou regras externas. E reforça: não destrua a obra de Deus por causa de detalhes. O evangelho é maior do que diferenças de opinião e a comunidade deve refletir essa maturidade.